Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Lidiomar e a partir de hoje nós iniciaremos as aulas do segundo bimestre na nossa disciplina de redes de computadores. Pensando nesse início de bimestre e com o objetivo de esclarecer a vocês como eu pretendo trabalhar os conteúdos e as avaliações nele, eu utilizarei parte dessa aula para apresentar a vocês como eu pretendo então estruturar esse novo bimestre. Mas antes disso, eu vou finalizar o tema da aula passada sobre modulação e demodulação de sinais elétricos analógicos e digitais, que faltou ser encerrado na aula de segunda-feira, né? Bom, para relembrar rapidamente o que foi visto na aula passada, eu elenquei aqui alguns dos principais tópicos. Inicialmente vimos que os computadores começaram a ser cada vez mais utilizados em empresas e bancos, e com isso surgiu a necessidade de interligar filiais distantes dessas organizações, o que deu origem aos primeiros protocolos de comunicação de dados para esta finalidade. Isso na década de 1970. Aí, com o desenvolvimento desses protocolos, surge na década de 1980 a internet, rede mundial de computadores, né, composta de vários roteadores interligados e com o papel de conectar as redes de computadores de diversos locais no mundo todo. Vimos que as principais redes utilizavam linhas telefônicas como meios de transmissão dos dados, e esses dados precisavam ser transmitidos na forma de sinais elétricos analógicos, certo? Para que conseguissem chegar ao destino sem erros ou perdas de informações. Já para que os computadores conseguissem interpretar os dados transmitidos, era preciso que essas ondas elétricas, né, estivessem em forma de sinais elétricos digitais, já não mais analógicos, né? Essas ondas digitais, conhecidas como ondas quadradas, né, que em determinado trecho da sua extensão poderia assumir um valor zero, quando a voltagem da onda no trecho fosse baixa, né, no caso, ou valor 1 quando a voltagem fosse alta. E a conversão de uma onda analógica para uma onda digital, né, e vice-versa, é realizada pelo aparelho chamado modem, que nós também estudamos em outra aula, né? Essas conversões, como vimos, são chamadas de modulação e demodulação. Daqui vem o nome do modem, né? Modem de modulação, demodulação. A modulação seria o processo de preparar a onda para ser transmitida no meio. E a demodulação, o processo inverso, né? Retornando a onda para o seu formato original. Além disso, vimos como o computador interpreta os sinais recebidos pela rede, né? E realiza a conversão para caracteres, sendo o principal desses modos utilizando a codificação ASCII, né? Vimos qual é o método de controle de erros na transmissão e recepção de dados através de uma rede, sendo esse realizado através de um algoritmo que efetua alguns cálculos a partir de informações do bloco de dados antes de enviá-lo e depois reefetua esses cálculos no computador de destino, verificando a integridade dos dados e através da comparação, né, dos resultados de ambos os cálculos realizados. E por fim nós vimos três métodos de modulação de sinal, sendo esses a modulação por amplitude, a modulação por frequência e a modulação por fase. Para finalizar essa parte do conteúdo, ficou faltando entendermos apenas sobre a demodulação ou a digitalização de sinais analógicos, né? No caso aqui, especificamente, nós vamos conhecer uma das técnicas utilizadas para isso, chamada PCM, sigla para Pulse Code Modulation, né? A PCM, em português aí, né, modulação por codificação de pulsos, é uma das técnicas utilizadas para essa demodulação de sinais em redes de computadores. Na verdade, ela é mais utilizada para modulação e demodulação de voz, tá bom? Mas ela pode ser utilizada também em redes de computadores. Ela recebe amostras do sinal digital e, de acordo com a amplitude da amostra, a representa em formas de bits 0 e 1. Aí, como especificamente isso acontece, né? Ela funciona basicamente assim. A onda analógica é dividida em partes, que são as tais das amostras, né, que foram falados antes, né?
Aí pontos são marcados na divisão, né, de cada amostra ali. No caso, a primeira figura ali mostra em cada ponto ali é como se fosse tivesse sido feita uma divisão, né, uma dessas amostras, e verifica-se em qual é a amplitude do ponto, ou seja, a altura. Então, em que altura que está esse ponto aí, né, feito nas divisões das tais amostras. Aplica-se então uma escala que normalmente vai de 0 até 255, como dá para ver ali na segunda imagem, né, na imagem da direita. Então, tem uma escala de 0 a 255, né, 0 mais baixo, 255 mais alto. E a amplitude é verificada, né, enumerada a partir, né, dessa escala, de acordo com essa escala, então. Então, se verifica em qual altura que está aqueles pontos, né, de acordo com essa escala aí que vai de 0 a 255. Aí, então, converte-se o valor observado, né, nessa altura aí para binário, certo? É o que está sendo feito ali na segunda imagem, ó, o valor. No primeiro valor lá verificado era 179,3. Ele faz um arredondamento ali, certo? Arredonda para 179 e converte para para a base binária ali, né? O valor codificado ali seria o 179 em binário e depois de converter para binário, né? Traduz, né, esse binário para a onda digital, certo? Que aí vai ser aquela onda quadrada ali embaixo, né? Onde os pontos mais baixos são 0 e os pontos mais altos são 1, certo? Dessa forma, cada amostra aí será composta por 8 bits, certo? Variando da combinação de 8 zeros até a combinação de 8 uns. Isso porque de 0 até... Nós só conseguimos representar os valores de 0 até 255 utilizando 8 bits, tá? Não menos do que isso. Então, sempre essas amostras aí serão amostras de 8 bits, como nós veremos no próximo slide. Ó. Essas amostras, além de serem de 8 bits, né, como está ali no segundo parágrafo, né, cada amostra é representada digitalmente por 8 bits, elas são retidas numa taxa de 8.000 vezes por segundo. Tá? Então, a cada segundo, 8.000 intervalos daqueles são analisados, certo? E assim temos 8.000 vezes 8, né? 8.000 amostras por segundo vezes 8 bits por cada amostra, num total de 64.000 bits por segundo, tá? Sendo a velocidade de leitura dessas amostras aí, de conversão delas. Considerada também a taxa de transferência de dados aí, certo? E aí 64.000 bits é interpretado, né? É traduzido como 64 kbits por segundo, né? Kbits aí é 1000 bits, né? Então é 64.000 bits por segundo, que é o necessário para transmitir a voz por redes de dados. Ok? Agora, quanto ao conteúdo da aula passada, é isso que nós precisávamos, né, ver ainda. Continuando, então, vamos ver, como eu havia dito no início, né, a estrutura planejada para o segundo bimestre. Quanto a ela, nós temos o seguinte. Partindo da ementa do curso e dos conteúdos pretendidos a serem trabalhados em cada bimestre, né, nós temos o seguinte. A ementa conta com os tópicos Introdução às redes de computadores, seu conceito histórico e sua importância como um mecanismo de compartilhamento de informações. Esses dois tópicos nós chegamos a ver de forma geral no primeiro bimestre, embora não tenhamos nos aprofundado tanto assim. Né? A parte histórica nós vimos até nesse final do primeiro bimestre, nessas duas últimas aulas, né? Falei um pouco mais sobre a parte histórica, o surgimento da internet, né? Revisei nessa aula inclusive. Mas continuando, nós temos princípios, meios e equipamentos de transmissão de dados, topologias de redes e suas abrangências, né? No caso as LANs, MANs e WANs, que também vimos do primeiro bimestre, além de, inclusive, termos visto outras classificações, né, mais recentes, como as redes PAN e as redes CAN, né, as Personal Area Network e as Campus Area Network. Né. Além dessas, ainda a gente tem também a Regional Area Network, né, a RAN, certo? Mas as principais são as LANs, MANs e WANs, como estão sendo mostrado ali na ementa, né? Por fim, nós vimos arquiteturas,
protocolos e serviços de comunicação de redes dos modelos OSI e TCP/IP. No primeiro bimestre nós vimos principalmente o modelo OSI, né? Vimos um pouco a associação das camadas do modelo OSI com as camadas do modelo TCP/IP, alguns protocolos que fazem parte aí das duas camadas também, né? Tanto do OSI quanto do TCP/IP. Mas o TCP/IP, né, nós vamos ver mais aprofundadamente nesse segundo bimestre, né? O modelo OSI, né, ele era aquele modelo mais teórico, né, enquanto que o modelo TCP/IP é o que é aplicado na prática. Então nós vamos ver nesse segundo bimestre esse modelo TCP/IP que é o que é utilizado na prática em redes de computadores atualmente, né? A parte de protocolos e serviços de redes, nós também vimos um pouco no primeiro bimestre, mas nós iremos realmente nos aprofundar nesse tópico agora no segundo bimestre, juntamente com o modelo TCP/IP, como eu disse. Bom, os conteúdos para o segundo bimestre incluem, além dos modelos OSI e TCP/IP, tecnologias de redes de computadores cabeadas e sem fio e endereçamento IPv4 e IPv6. As tecnologias de redes cabeadas e IPv4 nós veremos com certeza nesse segundo bimestre, tá? Em conjunto com os protocolos associados a elas. O IPv4, por exemplo, né, inclusive, é um protocolo, né? Já as tecnologias de rede sem fio e o endereçamento IPv6, em algumas aulas do segundo bimestre poderão ser citadas, mas eu vou deixar para detalharmos esse assunto no terceiro bimestre, tá bom? Já que eles possuem algumas particularidades e podem ser trabalhados de forma à parte, tá? Nós tivemos no primeiro bimestre a apresentação de alguns conceitos iniciais, né? E uma visão geral da disciplina. Já nesse segundo bimestre nós vamos nos aprofundar então em conceitos vistos no primeiro bimestre e conhecer alguns conceitos novos. Como base para isso, eu pretendo seguir uma bibliografia fixa, tá? Esse livro, já comentado na aula de segunda-feira, né? Protocolos e Serviços de Rede, do autor Lindeberg Barros de Souza, que vai de encontro com o conteúdo do bimestre, focando bastante no modelo TCP/IP e em seus protocolos. Protocolos e serviços, no caso, mas englobando também o endereçamento IP e as tecnologias de redes cabeadas e sem fio. Então, além dos protocolos e serviços de rede, né, ele também engloba a outra parte, tecnologia de rede de computadores cabeados e sem fio e endereçamento IPv4. Na verdade, ele não inclui endereçamento IPv6, o que é outro motivo também para deixar esse conteúdo para o próximo bimestre, tá bom? Como complemento, eu vou utilizar o livro Redes de Computadores do autor Tannenbaum. É um livro mais completo, tá? Mais grosso, com mais conteúdo e referência no estudo de redes de computadores. Vocês não irão precisar dos livros para acompanhar as aulas, mas caso vocês tenham interesse em consultá-los, vocês podem adquirir por conta, né? Comprar eles, caso queiram, embora eu não ache necessário, ou consultar na biblioteca do IFRO mesmo. Podem pegar emprestado lá, inclusive, se quiser, né? Se achar necessário, pois os dois livros eles se encontram lá no acervo para empréstimo, ok? Bom, seguindo a estrutura do livro e considerando a quantidade de aulas que nós teremos nesse bimestre, eu elaborei um cronograma previsto das nossas aulas, tá? Separando os conteúdos da seguinte forma. Nós teremos 40 aulas no bimestre, sendo 32 remotas e 8 EAD, de sábados letivos. As remotas elas se darão em 8 ou 9 semanas, tá? São as aulas semanais, essas remotas aí, estando aí apresentadas as datas previstas e os conteúdos tratados em cada aula da semana. No caso são 4 aulas na semana, né? Mas conto uma aula na segunda e uma aula na quinta para facilitar aí, né? Em azul ali uma semana, em branco é outra semana. Entre essas semanas aí nós vamos ter um feriado numa quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Também considerei ele aí nesse cronograma, tá? Na aula de hoje, dia 22 de abril, eu estou tratando dessa estrutura do bimestre, né? Na semana que vem eu iniciarei uma explicação sobre protocolos de comunicação de dados. Depois a introdução, né? Iniciada na aula de segunda-feira, englobando conceitos e tipos de protocolos. Nós prosseguiremos também com o estudo dos protocolos da camada TCP/IP e após isso pretendo passar um trabalho, tá?
mas eu vou falar daqui a pouco sobre as formas de avaliação, no próximo slide. Depois do trabalho, nós vamos aprofundar o entendimento de alguns protocolos específicos, provavelmente utilizando o Packet Tracer, tá? E o protocolo DHCP, o ARP, protocolo IP, o ICMP, tá? Alguns protocolos mais importantes aí. Nós vamos aprofundar um pouco o estudo deles em aulas específicas para eles. Aí é possível utilizar o Packet Tracer para ter uma visão mais conseguir entender mais visualmente, né, como que funciona o processo de transferência de dados utilizando esses protocolos, tá? Aí depois, quando nós formos estudar o protocolo IP, né, nós veremos a parte de endereçamento IPv4, que é um tema relativamente amplo, aí, então vai algumas aulas para o endereçamento IPv4. Nesse ponto vocês entenderão aquela divisão, né, dos endereços IP em identificação de rede e em identificação de host, tá? Também nós estudaremos as classes de endereço IP e cálculo de subrede, que também basicamente faz parte do conteúdo de endereçamento IPv4. Nós finalizaremos com o estudo de protocolos utilizados em equipamentos de redes, como roteadores e switches, e com protocolos e equipamentos usados em redes públicas de longa distância. Redes WAN aí no caso, né? Caso ocorra alguma mudança nesse cronograma e dê tempo, nós iremos estudar também alguns protocolos de comunicação sem fio. Mas inicialmente eu estou considerando para o terceiro bimestre. Na última semana de aula eu pretendo revisar os conteúdos estudados para a aplicação da avaliação bimestral na aula seguinte. Ainda teremos 8 aulas de sábados letivos, né, as aulas EAD, que eu ainda não tenho conhecimento da data exata de quando será, ou que conteúdo eu irei tratar ainda nelas, né? Mas eu irei avisar vocês sobre ela assim que possível, tá? Assim que eu tiver uma data e conseguir definir qual conteúdo tratar nela, tá? Eu aviso para vocês, principalmente com relação à data. Aí vocês vão ter acesso também quando eles publicarem no AVA, né? Mas com isso, então, nós fechamos as 40 aulas, certo? E teremos visto os conteúdos previstos para esse bimestre. Agora, quanto à forma de avaliação, eu penso em trabalhar dessa forma aí. A prova bimestral valendo 30 pontos, né? Já está ali para o último dia de aula. Um trabalho durante as aulas remotas, né? As aulas semanais, previsto para o dia 6 de maio, como eu havia falado, e valendo 20 pontos. Esse trabalho seria sobre os conteúdos, né, trabalhados até esse momento ali, protocolos de comunicação de dados e os protocolos da arquitetura TCP/IP, a parte inicial desses protocolos da arquitetura TCP/IP, porque a partir daí é basicamente esse conteúdo que nós vamos trabalhar até quase o final do bimestre, tá bom? Pode ser que eu passe esse trabalho mais para frente, caso não dê conteúdo suficiente para um trabalho aí, tá? Além desse trabalho, nós vamos ter um trabalho das aulas EAD, né, dos sábados letivos, valendo mais 20 pontos, e outras atividades mais simples, tá, como questionários e alguma atividade dinâmica que eu possa vir a elaborar para as aulas pelo Meet. Vou contabilizar vistos e totalizar 30 pontos, tá bom? Essas atividades mais simples. Lembrando que essa forma de avaliação, assim como esse cronograma apresentado, eles são previsões e podem sofrer alterações no decorrer do bimestre, sem, no entanto, deixarem de ser importantes, né? Pois é como eu tentarei levar as coisas, tá bom? E caso hajam alterações, eu vou comunicar a vocês, beleza? Bom, tendo apresentado então os pontos mais relevantes de como se dará o bimestre, eu finalizo aqui então a nossa aula de hoje. Ok, saliento que estou aberto a apontamentos ou dúvidas que vocês possam vir a ter com relação ao que foi apresentado, tá bom? Ok? No mais, obrigado por assistirem a aula até o fim. Bom final de semana e até segunda-feira.